Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Tô aqui, ó, com um cafezinho. A gente vai descer lá embaixo pra pegar água. Eu vou treinar. Tá aqui já os pezinhos. E resolvi gravar esse vídeo antes de começar o treino. Agora eu vou pegar água, vou subir de novo. E seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você é novo ou nova por aqui, saiba que neste canal o nosso intuito, a nossa intenção é compartilhar experiências de vida, porque as nossas experiências podem transformar a nossa vida e a vida de outras pessoas. Então vamos lá. O que eu queria falar no vídeo de hoje é o seguinte. Às vezes você tem a sensação de que, nossa, parece que as pessoas se aproveitam de mim. Parece que as pessoas, elas não... Às vezes elas são até um pouco sem noção comigo. E eu vejo outras pessoas ao redor de mim. Isso não acontece com elas. E aí você me pergunta, por quê? Né? Por que que isso acontece comigo? E aí, eu vou te responder o seguinte. Isso tá acontecendo com você justamente com você, para você aprender a colocar limite, a expressar o que você sente, a dizer o que você acha. Porque pode ter certeza que se você não precisasse desse tipo de experiência de pessoas folgadas, sem noção, sem limite, sem um bom senso, não aconteceria com você. É porque realmente você tá precisando virar uma chavinha na sua cabeça e sentir esse desconforto que você tá sentindo e avançar, sabe? E aí, o que a gente faz com isso? Mas o que eu faço com essas pessoas que são sem noção? E parece que cada vez elas são mais sem noção. Mas isso tá acontecendo justamente para você tomar uma atitude, para você olhar para dentro, para você ver o que precisa ser mudado. Mas o que eu faço com isso? O que eu tenho que fazer? Eu não aguento mais. Pois bem, hoje eu venho compartilhar com você uma experiência de vida minha. É algo que vem acontecendo comigo. Eu vim, já faz um tempo que eu venho me encontrando com muita frequência com pessoas que não sabem respeitar o limite do outro, que é literalmente aquela frase, né? Quem tem boca fala, que fala o que pensa, que diz o que acha. E eu venho, né, passando por essa situação faz algum tempo já. E aos poucos, no início estava muito mais difícil, agora eu já tô conseguindo me adaptar, me virar melhor com essa situação, né? O que eu vim fazendo? Os primeiros momentos, assim, eu me sentia muito mal, eu me sentia muito desconfortável, eu fazia realmente esse questionamento. Por que que essas pessoas falam essas coisas pra mim? Por que que elas me... Por que que parece que comigo elas não têm noção do que elas estão dizendo, sabe? Em questão a isso, eu me sentia mal, eu me sentia angustiada, eu sentia uma dor, assim, ela chegava a doer mesmo no peito, sabe? Porque muitas vezes eu queria dizer não, eu queria expor o que eu tava sentindo e dizer, olha, pra mim tá pesado, desse jeito não dá e tal. E me gerava um certo desconforto, mas assim, me gerava um desconforto muito grande. Era algo que era de se sentir na pele realmente, sabe? E eu venho dizer pra você
que você não tá sozinha, não tá sozinho, que eu venho passando por isso, que eu já passei por isso. No início foi muito mais difícil, aos poucos agora tá sendo um pouco mais fácil, um pouco menos pesado, a gente pode dizer assim. E o que eu fiz, né, pra mudar essa situação? No início eu tive que sentir a dor de não conseguir dizer os nãos ou de sentir literalmente o desconforto de ouvir calado aquela coisa sem noção que a pessoa estava me falando. No início eu tive que sentir várias vezes a dor, então assim, eu não tinha reação, eu não conseguia falar, eu não conseguia me comunicar, não conseguia dizer o que eu estava sentindo, eu não conseguia dizer não. E aí eu senti a dor. E aí eu vim por um período de um tempo sentindo esse desconforto. Chegou um momento que o meu próprio corpo, o meu próprio cérebro, o meu próprio ser, ele se saturou disso. E ele disse, eu tô me sentindo muito mal, né? Eu dizia pra mim mesma, tô me sentindo muito mal. Tá me trazendo muito prejuízo fisicamente, mentalmente, na minha vida, no que eu faço, no meu trabalho, nas coisas que tenho que fazer no dia a dia. Tá me trazendo muito malefício e chega. E aí chega um momento que de tanto você sentir esse desconforto, então o que fazer de primeiro momento? Sentir o desconforto. Você vai ter que sentir o desconforto de estar diante daquela situação e ficar sem reação e sentir dor no peito mesmo, sentir angustiado, de ter que ter aceitado aquela situação do jeito que era, por não ter coragem de dizer não. Primeiro você vai sentir essa dor, esse desconforto, vai chegar um tempo que você vai se saturar e, digamos assim, falar bem o português, encher o saco, e aí você vai começar a encontrar saídas, você vai começar a encontrar maneiras, jeitos mais razoáveis de começar a dizer pra pessoa que não tá legal pra você, entendeu? E aí, primeiro foi isso que aconteceu. Eu me senti mal pra caramba, porque eu não conseguia reagir a certas situações. E agora eu venho conseguindo, como é que eu vou dizer assim, organizar mentalmente aquilo que eu preciso dizer, do que eu tô sentindo, né? Você precisa sempre dizer o que você tá sentindo pro outro em questão àquela situação. Vamos dar um exemplo. Alguém falou alguma coisa, te impôs de fazer algo sem perguntar se você pode, sem perguntar se você tá disponível, sem perguntar se como é que você tá sobre relação àquilo. Ela te impõe literalmente e aí você sente aquele desconforto e tal. E aí você vai ter que fazer o quê? Falar, né? Primeiro você vai mentalizar dentro da sua cabeça, né? Mais ou menos o que você tem que, como você tem que agir naquela situação. Bom, primeiro disso eu vou dar uma respirada. Eu vou respirar fundo. Eu vou mandar oxigênio pro meu cérebro, né? Pro meu corpo, pra minha alma, pra mim. Quando eu abrir a boca pra falar, eu tenho uma boa comunicação. E aí o primeiro passo é esse. Depois você vai fazer o quê? Você vai falar o que você tá sentindo sobre aquilo que a pessoa disse. Por exemplo, ela quer que você faça algo, ela não te pergunta se você pode, se você consegue, como que você tá naquela situação, se você tá podendo fazer. E aí você vai falar o que você sente. Você vai dizer, olha, eu no momento, eu tô assim, com a cabeça cheia, tô cheia de coisa pra fazer, venho me sentindo cansada, exausta, tô tendo que reorganizar algumas coisas na minha vida porque as coisas não estão indo bem. Então, assim, me sinto até um pouco mal. Você pode dizer o que você sente. E nos primeiros momentos, você pode dizer o que você sente, né? Vai chegar um tempo que você vai simplesmente dizer não. Mas no primeiro momento, você vai ter que falar o que você sente. Por que isso? Porque isso vai tornar
esse seu não mais fácil, menos doloroso, digamos assim. Isso tá funcionando pra mim, funciona pra mim, né? Não quer dizer que pra você vai ser exatamente da mesma maneira, da mesma forma, possa ser que você ache, encontre outros caminhos, mas, né, a minha experiência, ela tá transformando a minha vida e quem sabe ela pode também transformar a sua, né? Provar não custa. Então, voltando ao assunto, e aí você vai falar como você se sente, você não tá legal, você tá tendo que lidar com muitas coisas. E naquele momento de vida que você tá, você não pode. Você não consegue fazer isso. E aí, quer dizer então que tá tudo resolvido, que você não vai sentir mais nenhum tipo de desconforto, que tá tudo certo? Não. Mesmo assim, você vai ainda se sentir um pouco mal, vai ficar refletindo dentro da cabeça, vai ficar vindo uns pensamentos intrusivos, chato pra caramba. Às vezes dizendo que você é má, que você é um monstro, que ai, vem um monte de pensamento intrusivo que só a gente sabe o que passa dentro da nossa cabeça, mas você não tem que acreditar em tudo que a sua mente diz. Ele já deixa um alerta aqui, não acredite em tudo que passa na sua mente, porque senão você vai ficar louco, você vai ficar doido, enlouquecido, entendeu? E não vai dar mais conta da sua vida, né? Então, é isso. Para pessoas que não sabem ter um bom senso, para pessoas que não sabem, assim, se colocar no lugar do outro, né? Ter um pouco de respeito, um pouco de noção, literalmente, é assim que a gente tem que lidar com essas pessoas. E como a gente tem um pouco de dificuldade disso, né? Eu tô falando de mim, mas eu acredito que existem outras pessoas no mundo afora que têm a mesma dificuldade. A dificuldade de dizer não, a dificuldade de falar o que sente em relação àquilo. É uma sensação estranha, porque às vezes, literalmente, não sai, as palavras não saem da sua boca. Então, é como a gente falou no início do vídeo. Primeiro, você sente a dor de não conseguir dizer não, de não conseguir colocar limites, de não expressar o que você sente, de não falar o que você tá sentindo. Primeiro, você vai sentir essa dor, vai colher todas as consequências disso, das piores maneiras, cada um vai colher a sua. Aí depois você vai se saturar, encher o saco e vai começar a criar novas estratégias. No meu caso aconteceu isso. Quando acontece uma situação desse tipo, que me gera aquele desconforto no coração, no peito, eu respiro. Respiro fundo, solto. Libero espaço na minha mente para raciocinar o que eu vou dizer, o que eu tô sentindo naquele momento com aquela informação que eu recebi. Então, é basicamente essas duas coisas, assim, as mais principais que eu fiz pra me respeitar, porque isso é um ato de respeito, né? Se você tá num espaço, se você tá com pessoas, se você tá num ambiente ou em qualquer situação, né? Se você não pode dizer o que pensa, não pode dizer o que acha, não pode dizer a sua opinião, não pode dizer não, não pode dizer o que você tá sentindo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque boca foi feita pra falar. A gente tem que expressar. Então, o vídeo de hoje é esse. Eu espero ter ajudado você de alguma forma com esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você tem alguma experiência e queira compartilhar com a gente, deixar abaixo aqui nos comentários de alguma situação que você já teve, que você deveria ter dito não e não disse, de pessoas que ultrapassaram o seu limite e depois você colheu sérias consequências. Se você quiser deixar abaixo aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!